Boa noite a todos. Aqui quem fala é a professora Adriana. Eu venho desejar um bom feriado a todos, mas um bom feriado com um pouco de trabalho. Ok, iniciaremos agora a atividade de número 8, os países mais extensos do mundo. Nós estamos trabalhando com o apoio do livro Trilhas de Conhecimentos, ok? O Brasil possui um grande território que, ao lado de outros 4 países, forma um conjunto dos 5 maiores países em extensão territorial. Então, nós temos a Rússia, os Estados Unidos, a China, o Brasil e o Canadá, como os 5 maiores países do mundo. Vamos agora praticar? Observe logo abaixo o planisfério político e marque com um X os 5 maiores países do mundo em extensão territorial. Veja que planisfério, a representação planisférica, nós encontramos ela aqui na página 119. Ela está no sentido vertical, ok? Esse se chama planisfério porque é uma representação plana. Depois, além de ser uma representação plana, na verdade, deixa eu tentar aqui girar e retirar da disposição qual se encontra agora. Ele é um planisfério porque é uma representação plana do mundo, um elipsoide, que é essa forma oval, qual ele se encontra, com regiões de governo. Você tem, então, planisfério e logo abaixo você tem a escala da representação desse mapa, ok? Então, a escala, ela está quase impossível de ficar visível. Preciso dar um zoom aqui, ok? Porque senão eu não consigo observar. De qualquer forma, o interessante é encontrar os 5 maiores países. Então, eu tenho primeiro aqui a China, olha lá, olha a extensão da Rússia. Então, Rússia, China, Estados Unidos, Canadá e Brasil, ok? É só você escolher a opção correta aí do seu exercício. Vamos agora novamente girar a página para poder localizar o exercício. Bem, olha lá. Converse com seus familiares e preencha o quadro abaixo com o respectivo continente dos 5 países que você assinalou com um X na questão anterior. Então, o nome dos países à esquerda e na coluna ao lado direito, os continentes ao qual esses países fazem parte. Então, Rússia, China, ao continente asiático, o Canadá e os Estados Unidos ao continente americano, assim como o território brasileiro, ok? Abaixo, a questão C. Cite os nomes dos países que estão no mesmo continente que o Brasil. Veja, quantos países estão no mesmo continente do que o Brasil, né? Então, desde lá da América do Norte, a América do Central, a América do Sul, você tem, então, em disposições diferentes, países nessas 2 dimensões, ok? Então, você aqui vai encontrar, ele continua desse lado. Essa é toda a extensão da América. América do Sul, América Central e América do Norte, ok? Vamos lá continuar os exercícios? Então, cite os nomes dos países que estão no mesmo continente que o Brasil. Então, você pode escolher lá. Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, México, Equador, Peru. E aí você vai escrever logo abaixo nas linhas. Depois, atividade 9, zonas climáticas, trilhas de conhecimento. As zonas climáticas ou zonas térmicas são definidas a partir da incidência dos raios solares. Como o planeta Terra possui uma forma próxima a uma esfera, os raios solares não conseguem atingir com a mesma intensidade todo o planeta. Nas áreas próximas à linha do Equador, os raios solares incidem de forma perpendicular, então aquecendo mais essa região. Nas áreas em direção aos polos, os raios solares não incidem de forma perpendicular, portanto, aquece menos. Vamos praticar? Observe o mapa das zonas climáticas, ok? Vamos lá, vamos ir para a próxima
Só um momento. Zonas climáticas, então estão aí, os polos, então a extensão toda norte. Você tem o polo, então, ártico, o polo antártico ao sul. Depois você tem a região temperada aqui nas regiões que vão acima de 40 graus sul a 90 e de 40 graus 60 aproximadamente. Eu não consigo observar direito porque o mapa não tem essa numeração e vai até 90 graus. Aí você tem a região temperada e depois na região intertropical e equatorial, a região os trópicos, né? A linha do Equador, região equatorial. Então, compare o mapa de zonas climáticas com o planisfério político da atividade, que é o mapa acima, onde a gente vê as regiões de governo. Regiões de governo significa que você tem um representante administrativo do executivo máximo em cada uma desses territórios de cores diferentes que estão no mapa anterior, no planisfério anterior, ok? Então, verificando os mapas, podemos observar que alguns países ou continentes estão presentes em mais de uma zona climática. Ok? Quais são as zonas climáticas do Brasil? Então, no Brasil eu consigo observar 2 zonas climáticas, intertropical e eu tenho a temperada, tá certo? Observem aí. Então, é só responder. Exercício B. Observando o mapa de zonas climáticas, notamos que os trópicos e os círculos polares têm funções importantes. Explique qual a importância deles. Então, pensar que os trópicos é onde você tem uma maior incidência dos raios solares que vêm numa direção perpendicular. Então, você tem o Sol distante lançando raios na região intertropical. E a ausência dessa forte intensidade dos raios nas regiões polares. Por isso, você vê a presença de grandes blocos de gelo, tanto no polo antártico como no polo ártico, ok? Exercício C. Entre os trópicos e os círculos polares, temos as zonas temperadas. Observe que elas estão entre a zona tropical, quente, e a zona polar, fria. O que você pode deduzir dessa constatação? Sabemos que para as definições climáticas existem vários fatores, mas quais contribuições você pode dar a partir dessa observação? Então, o que a gente pode pensar dessas regiões, dessas zonas climáticas, né? O que elas trazem para a gente? Você vai pensar que a região, então, entre os trópicos tem uma maior incidência de calor, mas você também vai pensar que esse calor ele é influenciado pela maritimidade, ou seja, a proximidade com os mares, dos rios, as bacias hidrográficas, conjunto de águas, né, hidrografia presente. Depois você vai pensar também a altitude. Então, qual é a altitude do país, do continente, ou ainda qual é a formação rochosa, o relevo, ou ainda pensar qual é a altitude presente nesse continente. Então, a latitude está ligada vai de 0 a 90 ao Polo Norte, de 0 a 90 ao Polo Sul, e as altitudes é o relevo, a ondulação, e que isso vai influenciar na incidência de calor, ou de menos calor, ou de mais calor. Então, essa explicação é para te auxiliar com relação à resolução do exercício. Aí você vai só pensar, tirar as suas conclusões e responder, ok? Então, atividade 10, fusos horários do Brasil, trilha de conhecimentos. Vamos para mais uma atividade. O território brasileiro possui grandes extensões, tanto de norte a sul como de leste a oeste. A extensão de leste a oeste e a forma da Terra fazem com que a luz do Sol não ilumine o nosso país de maneira uniforme, é óbvio, né? Como a extensão é muito grande, então ele pega com mais incidência a depender de um horário e num outro horário, mais numa outra parte do solo, da superfície terrestre, da litosfera, tudo bem? Da crosta terrestre. Então,
A forma da Terra faz com que a luz do Sol não ilumine o nosso país de maneira uniforme. Portanto, as horas não podem ser as mesmas em todo o território. O Brasil está a 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, em Londres, na Inglaterra, o qual divide a Terra em leste, oriente e oeste e ocidente. O meridiano de Greenwich serve de referência para medir as horas e distâncias do mundo. Lembra? O meridiano zero. Aí a gente precisaria voltar lá no primeiro planisfério para a gente pensar, lembrar de onde está o meridiano. Então, o meridiano está aproximadamente aqui. O meridiano zero é a linha que passa nessa extensão. Olha aqui, ó, nessa extensão. Então, passa pela África, pega a Europa, lá o País de Gales, a Irlanda, ok? A Grã-Bretanha. E desce. Esse é o meridiano zero. Para cá, nós temos 2 fusos. Conte 2 fusos. Então, -1, -2, -3. O Brasil está, então, nessa localização aproximada, ok? Vamos lá, vamos continuar lendo, vamos praticar. Observe o mapa de fusos horários do Brasil. Note que, de acordo com a legenda, na parte interior, temos 4 fusos horários. Olhem aí as linhas no sentido vertical, chamado também de meridianos, ok? Então, você tem o fuso -2, -3, -4, -5. Observe que ele não segue uma regularidade, né? Pô, professora, mas a linha não deveria seguir aqui o meridiano todinha? Mas a gente tem uma diferenciação de fuso horário a depender da localização. Esse é o fuso -2, esse é o fuso -3, aqui no rodapé, esse é o fuso -4, esse é o fuso -5. Então, você pode pensar aqui, ó, encontrar e observar que aqui você tem um fuso horário técnico, que seria esta linha, e na verdade você tem um fuso horário aqui que seria o horário correto, a delimitação do terceiro fuso. Então, -2, -3, alaranjado, entre essas linhas vermelhas, e depois aqui mais claro, entre essas linhas vermelhas, o fuso -4, por fim o último, -5, que pega a região do Acre já próxima ao Peru, com a divisão com o Peru, ok? Então, pensem que se é meia-noite lá em Londres, você vai contar aqui -11, menos 23 horas, menos 22 horas, e aqui menos 21 horas. Então, seria 9, 10 e 11 horas da noite, enquanto Londres já é meia-noite, ok? Então, -3 fusos, tira 3 horas. Então, na verdade, meia-noite, depois você tira 11 horas, depois 10 horas, e aí começa 21, 20 e 19 horas, ok? Desculpe, retomando, os horários é uma coisa que sempre nos confunde de alguma maneira. Então, exercício A. Após a observação, você notou que a cidade de São Paulo utiliza o segundo fuso brasileiro, o horário da capital brasileira, ok? Brasília. Considere que esse horário de entrada na escola é às 7 horas. Se na cidade de São Paulo são 7 horas, que horas são em Boa Vista? É só você contar lá, voltar. Vamos encontrar a localização de Boa Vista, depois Rio Branco, Acre, Manaus, Amazônia, São Luís, Maranhão e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então a gente vai lá e localiza Roraima aqui, ó, qual é esse fuso, né? Então eu tenho -2, -3, -4. Então eu estou em Roraima, depois Amazonas no -4 e no -5 o Acre, ok? Aqui eu tenho o Maranhão, tudo tá certo? E o Mato Grosso do Sul, aqui também no -4. Então, pense aí, você está em São Paulo, agora é 7 horas da manhã, eu vou diminuir 1 hora, então eu estou às 6 horas aqui no Mato Grosso do Sul. Tá certo? Vamos seguir? Próximo exercício. Após a observação, você notou que a cidade de São Paulo utiliza o segundo fuso brasileiro, o horário da capital brasileira, Brasília. Opa, a gente já viu, desculpe. Exercício B. Como o planeta Terra possui uma forma próxima a uma circunferência, para determinar as horas foram necessários cálculos matemáticos. O movimento de rotação da Terra, que determina o dia e a noite, demora 24 horas aproximadamente para iluminar toda a Terra, ou seja, um dia completo. Se uma circunferência mede 360 graus, quantos graus a Terra gira em 1 hora? Né? Calcule. Então vamos lá, 360 graus, que equivale a um dia, que é igual a 24 horas. 360 dividido por 24, quanto dá? 36 por 24, 1 vezes 4, 4.
Então, para 6, 2. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Sobraram 16. A gente abaixa mais 1. 100. Agora eu tenho... então, a gente divide 360 por 24. Então, a gente... É só fazer o cálculo. Coloque 36 por 24. Eu tenho 1. Então, 1 aqui. 1 vezes 4, 4. Para 6, sobram 2. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Então, sobraram 12. Abaixo o 0 vai ficar 120. 120 dividido por 24. Quanto eu tenho? Vai dar 1 hora, gente. 360 dividido por 24. Vamos lá, um pouquinho. Vamos retomar? Então, eu tenho 15 graus. Então, 24 vezes 15 dá 360 graus. De 15 em 15 graus, eu tenho uma linha que corta a Terra no sentido vertical, de norte a sul, chamado de meridiano, as longitudes, ok? Exercício C. Agora você vai imaginar que está em uma viagem de avião. Seu voo saiu do aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade de São Paulo, às 4 horas. Com destino à cidade de Cuiabá, o tempo do voo é de aproximadamente 2 horas. A que horas aproximadamente você chegará no aeroporto internacional Marechal Rondon, Mato Grosso? Lembre-se da diferença de horas. Então, se eu sair às 16, a gente já diminui 1 hora. Vamos colocar as 3, se é 16, agora então é 15 lá em Marechal Rondon, em Mato Grosso, em Cuiabá. E se é 15 horas e demora 2 horas o voo, nós vamos chegar lá que hora? 16 diminuiu 1, 15 horas. 2 horas de viagem, voltarei 17 horas. Então, nós chegaremos às 17 horas na cidade de Cuiabá, ok? Agora você vai imaginar... bem, já retomamos esse exercício. Vamos para o próximo exercício. Por que viajantes sofrem com o jet lag e como lidar com ele? Boa sorte, bom exercício. E nos vemos logo logo.